finge até que se torne real, não é? Provavelmente já deve ter frase. E eu quero trazer uma perspectiva em relação a esta frase, que eu, pessoalmente, há alguma coisa nessa frase que não ressoa totalmente comigo e parece que existe uma aversão do meu corpo e do meu entendimento. Eu acredito mais que a verdadeira frase seja criar até se tornar real. Se tu fores pensar bem, tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que eu sou, foi literalmente uma criação das pessoas que estavam no teu ambiente que fizeram que essa criação se tornasse real até ao resultado que é o que tu és. O que tu és implica as tuas crenças, os teus gostos, o teu julgamento, o teu preconceito, a tua mentalidade, se é uma mentalidade fixa, se é uma mentalidade em crescimento, a forma como tu olhas para o outro, se olhas com uma perspectiva de aprendizado, se olhas com uma perspectiva sempre de crítica. Então, toda essa criação foi feita pelas pessoas que estavam no teu ambiente, os teus pais, os teus avós, os teus primos, com quem tu conviveste. Essas pessoas foram-te colocando sementes, não é? E tornou-se real, porque tu és o resultado, eu sou o resultado de tudo o que criaram em mim. O que significa que eu não sou a minha verdade, eu não sou a minha essência. E há uns 2, 3 anos, não sei por aí, 2, 3 anos eu decidi criar o que a Vera é de verdade. O que é que eu essência, porque isso é o que me interessa. Não me interessa o que é que as pessoas querem que eu seja, o que é que as pessoas acham que eu deveria ser. Isso não me interessa. O que me interessa é saber o que é que eu de facto quero que eu seja. Esse é o meu ponto principal. E eu quero trazer essa reflexão porque de facto nós estamos cada vez mais numa geração em que as pessoas chegam à sua vida adulta e se sentem completamente perdidas. Acontece exatamente isso, nós estamos cada vez mais a ser sugados com o que os outros querem de nós. Acabamos por nos colocar dentro de uma caixa que não é a caixa que nós queremos estar. Então é isto que eu quero trazer hoje. Eu quero trazer uma reflexão de que tu estás a tempo de criar a tua verdade. Tu estás a tempo de criar a tua verdade. E isso não há nada que ninguém te possa tirar. Porque a tua verdade está dentro de ti. E isso ninguém nos pode tirar. E eu cada vez mais penso em retrospectiva no meu passado. E eu também em artes do espetáculo e, portanto, eu fiz teatro, fiz tudo o que envolve artes, eu fiz. E eu posso dizer que o teatro foi, de facto, o que mudou a minha vida e foi, de facto, o portal de entrada para eu conhecer a Vera, algumas camadas, pelo menos, do que a Vera era. Porque eu, trazendo isto, porque eu acho que isto pode ser algo te ajude e se calhar tu te identifiques, eu era uma pessoa que eu achava que não gostava de toque, que não se ligava ao seu lado feminino, que essa vida sexual entre homem e mulher para mim era uma coisa super distante. Parece que eu não conseguia sentir atração através do toque, porque eu sentia nojo. Primeiro, eu sentia nojo de mim. Portanto, tudo o que fosse eu me tocar, eu olhar para mim, eu sentia um nojo imenso. Então, quanto mais dar abraços aos outros, porque
se tu não sabes nas dinâmicas de teatro, os ensaios e tudo mais, nós temos que trabalhar muito esta conexão com o coletivo, com o outro. E para mim essa era a parte mais difícil, porque eu sentia um nojo tão grande de mim, daquilo que eu era, de olhar para mim, de sequer imaginar abraçar-me. Isso dava-me nojo. E essa parte do feminino, eu cresci com mãe, mas a minha mãe sempre foi doente, então eu nunca tive uma presença feminina na minha vida. Então eu sempre tive o meu irmão e o meu pai, que eram presenças masculinas, e eu sempre me dei muito mais com homens, com a presença masculina, de fazer coisas masculinas, de ter uma atitude muito mais masculina, da ação. Então, para mim, essa conexão com o feminino era inexistente. Eu não era delicada, eu não tinha esta forma subtil de dizer certas coisas, a sensibilidade. Quer dizer, eu era, porque a minha essência é assim, mas foram-me colocando tantas camadas pela criação que fizeram de mim, que se tornou real uma Vera dessa forma, que era a Vera que não tinha qualquer relação com o feminino. Isso era mesmo inexistente para mim. E o teatro trouxe-me essa nova visão daquilo que eu era. Eu comecei a perceber que, com personagens de mulheres, que eu precisava trazer esse lado mais sensual, mais dengosa, mais calculista, mais intencional, mais feminina, mais delicada, mais sensível. Eu comecei a perceber nos ensaios que eu tinha que fazer essa personagem, né? Porque nós temos que... Lá está, por isso é que eu digo, fingir até se tornar real, eu não acho que é exatamente essa frase, eu acho que é mesmo criar até se tornar real, porque eu criava de facto aquela personagem. Eu tinha que encontrar dentro de mim facetas que me ajudavam a trazer aquela personagem para a realidade. Eu tinha que pensar como a personagem, eu tinha que pensar como é que ela tinha aqueles hábitos, não é? Como é que ela falava, como é que ela andava, como é que ela escutava, como é que ela dava uma opinião, como é que ela se ria, como é que ela comia. Então, eu tive que criar uma realidade para aquela personagem. Eu tive que fazer isso. Portanto, eu não estava a fingir. Eu estava literalmente a pensar na minha mente como é que esta personagem se comportaria se ela fosse real. Né? Neste caso, era eu que ia dar essa realidade à personagem. Portanto, eu nunca fingi. Eu tive que acreditar que era aquilo. E foi a partir dessas pequenas coisas, não é? Como é que uma mulher anda de salto? Eu nunca tinha andado de salto na minha vida. Aquilo primeiro, ao início, foi super desconfortável. Eu sentia que eu nunca vou conseguir fazer esta personagem. Eu não vou conseguir ter sucesso a fazer esta peça, porque eu não sou nada disto. E com o passar do tempo, o que é que acontece? Acontece que, com o passar do tempo, com os ensaios, com as falas, com a prática, com a forma que eu fui criando essas dinâmicas, essa interpretação que eu tive que dar à personagem, não é? Através da minha imaginação, porque tem as falas, existem as falas, mas não existe como é que a pessoa vai andar, como é que a pessoa come. Isso és tu que estás a interpretar a personagem, né? Como é que tu defines aquela personagem e como é que tu vais criar para a tua realidade, né? Tu é que vais criar tudo. E aos poucos que comecei a fazer, eu fui percebendo que dentro de mim havia uma faceta dessa forma. E foi com várias personagens que eu fui entendendo isso. Que a Vera é muito mais do que eu achava que era. A Vera tem um lado interesseiro, a Vera tem um lado calculista, a Vera tem um lado de vilã, a Vera tem um lado sensível, de mulher delicada, de mulher elegante, de mulher sensual.
A Vera consegue fazer o homem, consegue representar uma figura masculina. Então eu comecei a perceber que todas aquelas personagens que eu representava, que eu tinha que criar uma vida à volta delas, essa vida também existia dentro de mim. Só que eu só consegui ter acesso com essa parte exterior. Quando me iam ser dados os guiões, em que eu tinha que ver as falas e tudo mais, eu fui percebendo, ok, olha, eu dentro de mim, eu também tenho este lado. Ok, como é que eu posso trazer este lado para a personagem para ela ganhar vida? E aos poucos e poucos eu fui começando a perceber e a destruir totalmente a Vera que eu achava que eu era. Porque afinal eu não era nada daquilo. Eu sou uma pessoa de toque. Eu sou uma pessoa super sensível. Eu sou uma pessoa com uma intuição super apurada. Eu sou uma pessoa super observadora. Eu sou uma pessoa que eu consigo estar ao pé de uma pessoa que ela pode até não estar bem, mas pode até que estar com uma cara, uma expressão que parece que está bem, só que eu sinto que ela não está bem. E se eu for lhe perguntar se ela está bem e tentar aprofundar aquele tema, eu sei que a pessoa vai dizer que ela não está bem. Então eu consigo ter essa sensibilidade toda muito, muito viva. Comecei a perceber que afinal eu tinha o meu lado feminino, porque eu sempre, eu não me visto assim, hoje estou assim porque apetece-me estar confortável, mas eu sempre vesti muito roupa de homem, tipo, não valorizavam, por exemplo, o meu corpo. Eu sempre quis esconder o meu corpo, calças muito largas, suetes muito largas, porque eu sempre convivi com muitos homens, então eu nunca quis dar muito ênfase ao meu corpo. Se eu tinha um rabinho definido ou não, uma perna, um braço. Não, eu sempre usei tudo muito para esconder. E eu, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo, ok, eu não sou nada daquilo que eu achava que eu era. Por isso é que eu acho que nós criamos até que se torne real. E como é que nós criamos? Primeiro, nós temos que admitir que nós não estamos na vida que nós queremos estar. Esse é o primeiro ponto de todos. E esse admitir é exatamente, tens que ser honesta. Tens que ser honesta contigo. Eu fui honesta comigo. Que eu percebi, ok, tudo aquilo que eu sou não é aquilo que eu sou. Não é a minha verdade, não é a minha essência, não é aquilo que eu vim ao mundo fazer. Então tu tens que ser brutalmente honesta contigo. Uma forma de tu fazeres isso, que eu, neste caso, estou a fazer e acho que é uma coisa que vai ficar para sempre, é uma coisa eterna, é uma coisa que vai ficar registada, documentada e que vai dar muitos frutos daqui a um tempo, eu tenho a certeza, que é exatamente ter feito o canal no YouTube. Eu estou a fazer o canal do YouTube precisamente para me conhecer a mim, porque eu também estou a aprender como é que tudo funciona. Mas acima de tudo eu estou a aprender quais são os meus pensamentos, o que é que eu acredito, o que é que eu não acredito, o que é que eu questiono, o que é que eu não questiono, como é que é a minha perspectiva em relação à vida. Então, todos os vídeos que eu tenho no canal são precisamente a minha perspectiva daquele momento. O que não quer dizer que daqui a 6 meses eu vá falar do tema totalmente de uma forma diferente. E eu acho que é essa parte bonita que existe no YouTube. Que é, tu vais reviver e vais olhar tudo o que tu acreditavas há um tempo e o que acreditas hoje e vais olhar para ti e vais dizer, uau, eu estou em constante mudança, eu cresci imenso, eu desenvolvi-me imenso, eu estou uma pessoa muito mais expressiva, eu consigo colocar a minha voz, eu consigo colocar a minha expressão, eu estou muito mais eloquente, eu estou muito mais fluida na minha comunicação. Então, são registros e documentos que vão ficar para sempre. Colocando os teus vídeos, vais-te conhecendo através daquilo que tu és agora e vais vendo a tua evolução. Claramente que a partir do momento em que tu publicas, estás a pensar que vai ser para alguém, que vai ver, que se vai identificar, que vai se conectar contigo. Mas mesmo que ninguém veja, que ninguém se identifique ou que ninguém se conecte contigo, é uma coisa para ti, é uma coisa que vai ficar para a tua vida. E isso é o mais importante. Porque é um dos caminhos que tu podes traçar.
Porque no YouTube, eu vejo o YouTube como, por exemplo, eu ir mudar para uma cidade ou para um país novo. Eu vou ser aquilo que eu sou. Sem filtros, sem nada, sem máscaras, sem querer agradar ou provar o outro. Nada, eu vou ser aquilo que eu sou, de verdade. E o YouTube proporciona isso. Porque às vezes quando estás a viver na tua cidade, com aquele núcleo, e tu queres mudar, talvez existam muitas barreiras que te tragam obstáculos para isso. Agora, quando tu mudas, quando tu sais fora, e se neste momento não estás com capacidade para sair e para mudar para outro lugar, cria, faz alguma coisa, cria. São processos, são passos que são pequeninos, porque é de grau a de grau, mas que num grande plano vai ser uma grande mudança para ti. A escrita também é muito importante. A escrita é muito importante porque tudo aquilo que tu escreves, tu lês, tu vês e torna-se muito mais real aquilo que tu estás a sentir, aquilo que tu estás a pensar, aquilo que tu queres criar. Então, a escrita, eu tenho um termo que é escrita terapêutica, que também foi uma das coisas que me ajudou muito. Inclusive, eu quando estava na escola, nesse curso de artes do espetáculo, eu achava que eu não conseguia escrever. Eu achava que eu não tinha jeito nenhum para escrever, porque parecia que eu não conseguia construir uma frase escrita, ou não conseguia, por exemplo, no teatro há muito aquela coisa de, tipo, olhares para o céu e diz algo sobre o céu, mas que não seja tipo, concreto. Tipo, o céu é azul e tem nuvens brancas. Não, tens que ser mais além do que isso. Tipo, ter uma visão abstrata. E para mim isso era impensável. Eu não conseguia. Não conseguia mesmo ter essa visão mais filosófica, mais poética. Não. Só que depois, com o tempo, eu fui escrevendo. A minha professora, que foi um grande marco na minha vida, ela foi corrigindo os meus textos e à medida que eu fui escrevendo e que o tempo foi passando, eu fui percebendo, ok, afinal, para já, eu gosto de escrever. E segundo, eu sei escrever. E terceiro, eu consigo colocar todos os meus pensamentos na escrita, mas de uma forma poética, de uma forma filosófica. Então há muitas coisas que eu também escrevo, os meus textos e tudo mais, que me ajudam a pôr para fora o que está dentro de mim. Às vezes com mais intenção, outras vezes sem intenção. Eu tenho um pensamento, escrevo esse pensamento e nem estou a ver se a construção frásica está bem, se aquela palavra está mal escrita, se aquilo faz sentido ou não. Eu só ponho para fora e pronto. E então, o que eu quero trazer para ti é, se tu estás num lugar que tu já percebeste que não é aquilo que tu és e não estás a viver a vida que tu queres, tu tens que parar, ser honesta contigo e começar a criar de raiz o que é que tu queres. E mais, não é só o que é que tu queres na vida de material, é o que é que tu queres ser. O que é que tu queres ser? Este foi um dos pensamentos que mais me ajudou. Partindo do pressuposto que a vida não é previsível, nós temos que estar preparados para o imprevisível. E esse é um facto. E as pessoas muitas vezes caem no erro de elas estarem a prever o que vai ser previsível. Mas a vida não é assim. Hoje estás assim, amanhã estás assim, depois estás assim. Ok, quem é que eu quero ser? Eu acho que mesmo que nós estejamos completamente perdidos, sem qualquer direção, sem qualquer fogo, sem qualquer tesão pela vida, eu acho que isso é uma pergunta que nos vai levar para algum lugar. Eu acho que essa pergunta não tem como tu fazer essa pergunta e ficar no mesmo lugar. Não tem, não existe. É, quem é que eu quero ser? Quem é que eu quero ser quando eu sair de algum lugar? Seja ambiente entre amigos, seja ambiente de trabalho, seja ambiente de família, de um jantar de família. Quem é que eu quero ser quando eu sair desse lugar? Como é que eu quero que as pessoas me percepcionem? Quem é que eu quero ser quando eu me olhar ao espelho? Quem é que eu quero ser nos meus hábitos? Seja mental, seja físico. Quem é que eu quero ser?
Porque nós, literalmente, somos, neste momento, uma tela em branco. Né? Já chegámos à conclusão que tudo aquilo que nós somos não é aquilo que nós somos. Então, somos uma tela em branco e podemos criar aquilo que nós queremos ser. E é exatamente isto. É o que é que eu quero fazer, que hábitos é que eu quero ter e quem é que eu quero ser. Porque no quem é que eu quero ser vai englobar tudo o que eu disse anteriormente. E isso vai-te dar um direcionamento, uma clareza para aquilo que tu precisas de fazer. E com isto tu podes escrever, podes ter um caderno específico para ti, para recomeçar a tua nova vida, recomeçar outra etapa. Podes dar escrever um caderno que faça sentido para ti. Podes começar a documentar a tua vida também, que é uma coisa que vai ficar para sempre nos teus registros. Eu quero que tu olhes para isto com leveza, sem grandes dramas. Claro que todos nós temos traumas e temos crenças limitantes que nos foram colocando durante o nosso processo de vida, de desenvolvimento, mas eu não quero que tu leves isto com uma grande... como um Sísifo que vem com a pedra a carregar, a subir a montanha. A pedra representa este peso das crenças, dos traumas. Eu não quero que tu olhes para isto dessa forma. Eu quero que tu perdoes toda a gente que teve na tua vida, toda a gente que te colocou esses demónios na cabeça. Perdoa, porque, como se diz na Bíblia, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E é exatamente isso. Cada um deu aquilo que podia dar e que sabia dar. E nós às vezes não evoluímos na nossa vida porque nós carregamos essa culpa em relação ao outro. Que ele deveria ter sido assim, que ele deveria ter me dado mais facilidade, que ele deveria ter sido melhor pai, melhor mãe. E eu sei do que eu falo porque eu também estive nesse lugar, eu também vim de uma família super disfuncional, mas eu não quero... Lá está. Quem é que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa leve, eu quero ser uma pessoa resolvida, eu quero ser uma pessoa feliz, sem esse peso. Eu não quero ter peso na minha vida. E eu quero que tu faças o mesmo. Eu não quero que tu olhes para as pessoas com culpa, com mágoa, com ressentimento, com o que deveriam ter feito e que não fizeram. Porque pensa, da mesma forma que tu pensas assim sobre os outros, alguém se calhar na tua vida também pensa assim sobre ti. Que se calhar numa ação que tu tiveste, se calhar a pessoa também pensa, ela devia ter feito assim, ela devia ter sido assim, e tu não foste. Mas a intenção vem sempre do coração, ainda que pareça às vezes que é completamente obsceno aquilo que eu estou a dizer. Mas isso fica para outro vídeo. O que eu quero que tu tragas para ti é leveza. Nós ainda estamos a tempo. Nós estamos a tempo de mudar, seja aquilo que nós estamos a viver, até ao nosso último respiro. A travessia vai ser muitas vezes solitária, vai ser muito difícil em alguns dias, mas também vai ser muito bom. Porque tu vais te apaixonar pela tua companhia de uma forma que tu não vais precisar de ninguém. Tu vais estar com as pessoas porque tu vais escolher estar com as pessoas, que é completamente diferente. E é isso que tu vais aprender sobre ti. E a relação que tu tens que trabalhar com maior presença e foco é a relação que tu tens contigo mesma. Por isso eu quero deixar este vídeo de uma forma leve, de uma forma descomplicada, de uma forma sem dor, e quero que tu reescrevas a tua vida. Quero que tu cries uma nova história. Quero que tu escrevas a tua história até que ela se torne real. E eu espero que este vídeo te tenha ajudado. Partilha-se com alguém se tu tiveres gostado e se achares que faz sentido. E beijinhos e espero que fiques bem. Tá? Fica para o próximo vídeo.